Também tenho defendido que, considerando que fizemos aqui a SFAEP, que nós temos agora policiais destinados ao 4º Batalhão, que a Prefeitura adquira, logo no começo do ano, veículos para a Guarda Municipal e coloque à disposição da polícia enquanto as viaturas do Estado não chegam, porque a licitação do Estado nós não sabemos que dia concluirá. Está aberta, mas não sabemos quanto tempo demora. E a partir do momento que tenhamos aqui locais de eles que os maringaenses estão precisando, que estão clamando pela segurança. Vale relembrar que segurança pública não pode ser implementada sem a ajuda do Estado, sem a polícia. Não conseguiremos dar a segurança que o cidadão precisa, que o cidadão está clamando, sem a colaboração da polícia. Portanto, a cooperação entre o município e o Estado é absoluta. Medida da Maria da Penha e a recuperação, a restauração da Patrulha do Som. Agora o candidato Ulisses Maia tem 45 segundos para fazer a sua réplica. Candidato, seu tempo passa a contar a partir de agora. Responsabilidade da guarda, da segurança é compartilhada entre o Estado e o município, sem dúvida alguma. Entendo que é necessário aumentar a Guarda Municipal, porque não é crítica por críticas ao governo do Estado, são fatos concretos. Temos 220 militares, tínhamos que ter 640. O Estado não conserta as viaturas da Polícia Militar. O Conselho de Segurança, os empresários de Maringá pagam as despesas da viatura. Para colocarem 40 soldados que estão se formando para andar no centro da cidade, esses que estão andando aí em Maringá, os policiais militares da Ativa emprestaram fardas, por sequer nós tínhamos fardas para esses policiais militares. E não seriam só 40, seriam 126 formandos, mas não conseguiram farda para eles. Eu não critico, eu só falo que Maringá tem que receber do Estado aquilo que é de direito dessa cidade grande e pujante. Agora o candidato Silvio Barros tem 45 segundos para a sua réplica. Candidato, o seu tempo passa a contar a partir de agora. Eu volto a ressaltar a importância de que nós façamos essas atuações em conjunto. O fato da SFAEP estar em Maringá foi uma iniciativa que nós desempenhamos, nós implementamos junto com o CONSEG para garantir exatamente a recuperação do policiamento para o nosso município. Vale ressaltar que quem criou a Guarda Municipal fui eu. Criei a Guarda Municipal armada com pistolas modernas, mas não letais. Volto a ressaltar, o armamento da Guarda, de acordo com a legislação e a Constituição brasileira, deve ser compatível com as suas funções. No entanto, já expressei isso várias vezes, de que a comunidade maringaense, através do Conselho de Segurança Comunitário, deve expressar o seu desejo. Em sendo o desejo da comunidade armar a guarda com armas letais, o prefeito deve atender a solicitação. Tempo esgotado, candidato. Agora nós vamos à última pergunta deste bloco. Lembrando que esse bloco são perguntas livres entre os candidatos. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 para a tréplica. Agora quem faz a pergunta é o candidato Silvio Barros. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. O tempo começa a contar a partir de agora. Analisando a pauta de promessas que o candidato fez aos servidores públicos e considerando que algumas delas são impossíveis de serem cumpridas, como, por exemplo, Vale Alimentação, a partir de janeiro de 2017, já daqui a 2 meses, se manifestou com R$250 de Vale Alimentação, agora já fala em 200, talvez até menos. Eu queria saber que outras propostas aos servidores não serão cumpridas. Agora o candidato Ulisses Maia tem para sua resposta 2 minutos. Candidato, seu tempo passa a contar a partir de agora. Com todo respeito, eu gostaria de pedir ao candidato que não coloque palavras na minha boca. Fale por si aquilo que o senhor acha. O que eu acho, eu falo e eu respondo e olho olho a olho para o cidadão e falo. Estive com os servidores em um debate profundo sobre a pauta da campanha. Aliás, dos 9 candidatos a prefeito de Maringá, debate com os servidores, eles pediram que nós garantíssemos o Vale Alimentação de R$250, mais o reajuste anual da inflação, que essa era a demanda. Em cima disso, nós falamos que então estava bom, que nós passaríamos para o reajuste anual, uma vez por ano, no mínimo, a correção da inflação.
e o Vale Alimentação. Eu nunca falei em R$200. Eu falei em 200 quando fui fazer uma conta para arredondar. R$1.000 de salário, 200 aproximadamente de vale, 20%. Foi para arredondar a conta. O Vale Alimentação é R$250. Agora, se é alguém que promete e não cumpre, não sou eu não. Vocês prometeram para a população um computador para cada criança, encerrou os 4 anos, não fez. O senhor prometeu nas suas campanhas Wi-Fi na cidade toda, o senhor não fez. O senhor prometeu um novo terminal, o senhor não fez. O senhor prometeu, enfim, a cidade industrial até agora ela não está funcionando para a população. Quem tem promessas e muitas sem serem cumpridas é o senhor. O que eu falo, eu assino, eu debato de forma transparente. Não tenho nenhum problema de, em alguma proposta que depois, analisada e pedida para os servidores, eu possa voltar atrás, eu faço isso antes da campanha, porque eu sou honesto com as pessoas, eu não quero ganhar voto enganando ninguém, prometendo coisas fantasiosas, coisas que não são reais. Os servidores conhecem muito bem o senhor e conhecem a minha proposta e a minha conduta. E eles sabem que em mim eles podem confiar e terão todo o respeito. Candidato Silvio Barros, agora o senhor tem 45 segundos para a sua réplica e o tempo começa a contar a partir de agora. É exatamente isso. Os servidores conviveram comigo 8 anos e sabem exatamente que tipo de pessoa podem conviver. Eu queria apenas ressaltar que a pergunta não ficou respondida. Como que o senhor vai dar o vale alimentação de R$250 a partir de janeiro de 2017? O senhor ainda tem a oportunidade de responder. Explique isso para a gente. E é evidente que muitas coisas a gente deveria, claro, se não pode fazer antes da eleição, porque depois que ele já votou, aí para voltar atrás fica mais complicado. Respeito é o que o servidor precisa e merece. E aí eu penso que é muito importante o senhor explicar como é que o senhor trata os servidores, inclusive na Câmara, de que maneira o senhor se refere a eles. E talvez aproveite agora, explica para a gente exatamente o que significa energúmeno quando o senhor se dirige a um servidor. Tempo esgotado. Agora o candidato Ulisses Maia tem direito à sua tréplica. Candidato, o tempo passa a contar a partir de agora. Que triste, né, gente? Pensei que nós íamos focar em propostas, mas o candidato continua com o vale tudo para tentar ganhar a eleição a qualquer preço. Eu não entro na sua, candidato, eu vou continuar nas propostas. O vale alimentação eu vou pagar com a economia que farei em várias áreas de administração, começando com cargos de confiança, que economizarei R$20 milhões por ano. Economizarei acabando com contratos superfaturados, que é o que nós mais temos nessa prefeitura, a começar pelo do lixo, que custou 14 milhões, reconhecido pelo Observatório Social, reconhecido pelo Ministério Público, pelo juiz e pelo desembargador em Curitiba, de que o preço era superfaturado e a prefeitura contratou por 30 milhões. Só aí já temos 36 milhões. Em todos os contratos de obras e serviços vamos economizar para pagar. Tempo esgotado, candidato. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco de perguntas livres entre os candidatos. Lembrando que esse debate é transmitido não só pela CBN Maringá, TV Ulisses Mar, mas também nas redes sociais, www.cbnmaringá.com.br, pelo nosso facebook.com/rádio CBN Maringá, também pelo Facebook da Mix FM e Maringá FM, também pelo Facebook da TV Ulisses Mar. E daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco. Nesse segundo bloco, perguntas dos nossos internautas, perguntas dos nossos ouvintes. Luciana. Tá certo, Gilson. Então, encerrado aí o primeiro bloco do debate entre os candidatos. E nós voltamos ao nosso debate entre os candidatos a prefeito de Maringá, direto aqui da Unicesumar, da sala de reunião do Conselho Superior da Unicesumar. Lembrando que você está vendo esse debate pela TV Unicesumar e também pelas páginas sociais, pela CBN Maringá, facebook.com/rádio CBN Maringá. Você está vendo também pelo YouTube da CBN Maringá, pelo YouTube da TV Unicesumar. Também você pode ver esse debate pelo site da Mix FM, Maringá FM, também pelas páginas sociais dessas emissoras.
E este bloco agora, o nosso segundo bloco, é perguntas dos nossos ouvintes, perguntas dos nossos internautas que participaram e mandaram perguntas durante a semana. E nós vamos fazer as perguntas. O candidato que responde tem 2 minutos para a resposta, o outro candidato tem 45 segundos para o comentário da resposta e depois nós temos 45 segundos para a réplica do candidato que respondeu. E por pedido da assessoria do candidato Ulisses Maia e também pelo Conselho da OAB, que está aqui fazendo a avaliação jurídica do próprio debate, nós gostaríamos de pedir para a assessoria do candidato Silvio Barros para não se manifestar durante o debate. E pedimos que isso seja cumprido nesse bloco, sob a pena de termos aí o direito de resposta ao candidato Ulisses Maia no terceiro bloco. E vamos, então, às perguntas dos nossos ouvintes. A primeira pergunta será respondida pelo candidato Silvio Barros. Lembrando que a sequência do início, de quem começa respondendo ou perguntando, é por sorteio. Então, a primeira pergunta do nosso ouvinte será respondida pelo candidato Silvio Barros, que terá 2 minutos para isso. A pergunta é: o nosso ouvinte Humberto Grossi, ele é da Zona 7. O esporte maringaense é referência no Brasil. Atletas da natação, judô, outras modalidades ganham competições em todo o país. Entretanto, ultimamente, ouve-se de atletas que o apoio da Prefeitura Municipal diminuiu. Se o senhor for eleito, o que pretende fazer para melhorar a condição dos atletas maringaenses? O candidato Silvio Barros é quem responde essa questão. Candidato, o senhor tem 2 minutos a partir de agora. Eu quero responder ao Humberto e a todos que têm interesse nesse assunto que nós precisamos fortalecer a relação com as associações esportivas, principalmente ajudá-las a se estruturarem cada vez melhor. Nós temos algumas associações que estão, na verdade, deixando de existir, estão entregando as suas funções, em grande parte por uma questão de marco regulatório. E eu entendo que nós precisamos restabelecer isto. As associações têm prestado uma contribuição muito importante no desenvolvimento do esporte maringaense. Particularmente, associações importantes como o caso do judô, do handebol, do vôlei de praia, várias entidades que precisam de ajustes no marco regulatório que permita à Prefeitura fazer os repasses. Infelizmente, com a mudança da lei das transferências voluntárias, muitas entidades e associações não conseguiram se adaptar. Então, investir no fortalecimento dessas entidades é fundamental. E fazer também com que a gente tenha uma revisão na lei de incentivo ao esporte, para que a Prefeitura, juntamente com os outros instrumentos que já existem, possam estruturar e viabilizar o esporte de rendimento. O apoio aos atletas, aos esportistas. Equipamentos nós temos em boas condições, em excelente quantidade, inclusive. O que nós precisamos agora é organizar a relação da Prefeitura com a sociedade civil para que essas associações desenvolvam o seu trabalho. Existem muitas ações também sociais que são desenvolvidas por essas entidades e que têm ajudado as nossas crianças a ocupar o seu tempo com o esporte, que estimula a disciplina, que estimula o respeito, que estimula a perseverança e, particularmente, o patriotismo. Então, o fortalecimento dessas instituições e o estabelecimento de uma lei de incentivo que possa ajudar a desenvolver o esporte de rendimento é fundamental e nós vamos fazer. Agora o candidato Ulisses Maia tem 45 segundos para comentar a resposta do candidato Silvio Barros. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem 45 segundos a partir de agora. O que aconteceu é que o município engessou, burocratizou a lei de incentivo ao esporte de forma a dificultar de todas as formas o repasse de recursos às associações. Quando o recurso chega, a associação não consegue gastar esse recurso. É isso que está acontecendo em Maringá. E da mesma forma que está acontecendo com as associações esportivas, acontece também na assistência social. É uma dificuldade e aí o recurso não chega. Os atletas têm que vender rifa, têm que fazer campanha para arrecadar recursos, para disputar fora, representando o Maringá. Nós temos várias associações esportivas com direito a receber o recurso, que até hoje, estamos entrando em novembro, não receberam o recurso que tinha que receber em janeiro. Então, nós precisamos reformular a lei municipal de incentivo ao esporte, desburocratizar, garantindo que o recurso chegue às nossas associações. Agora o candidato Silvio Barros tem direito à réplica. Candidato, o senhor tem 45 segundos para isso e o tempo começa a contar a partir de agora. É preciso lembrar, gente, que o prefeito tem que cumprir a lei, tá? A lei de transferências voluntárias não é uma lei municipal.
a Prefeitura tem que se adequar a isso. E o candidato sabe muito bem, porque quando foi secretário de Assistência Social na minha gestão, ele fez repasses para várias instituições e todas elas, mais de 300, tiveram que responder a investigações do Tribunal de Contas por conta desse ajuste. Traduzindo o que foi dito aqui, o que eu quero dizer, e vou repetir, o ajuste do marco regulatório precisa ser feito, a Prefeitura pode fazer esses ajustes de maneira que cumpra a lei de responsabilidade de transferências voluntárias, mas estimule essas associações a terem a estrutura necessária para fazer a prestação de conta. Porque senão você faz a transferência e a entidade fica com problemas para prestar contas. Agora vamos à segunda pergunta dos nossos ouvintes e internautas, perguntas que eles mandaram durante a semana. Quem vai responder essa pergunta agora é o candidato Ulisses Maia. A pergunta para o candidato Ulisses Maia: a pergunta é da Ana Maria. Eu peço mais uma vez para que, por favor, desliguem os seus celulares para não atrapalhar a continuidade do debate. A nossa ouvinte é Ana Maria Morelli, ela é do Jardim Laodiceia. Há muitos animais abandonados na cidade. Qual a proposta do candidato para melhorar esta questão, ao mesmo tempo dando dignidade aos animais de Maringá? Candidato Ulisses Maia, o senhor tem 2 minutos para a resposta e o seu tempo passa a contar a partir de agora. Assumi a presidência da Câmara, criei várias comissões de trabalho, uma delas foi para a proteção animal. Dessa comissão, nós criamos agora, assinamos este ano, fui coautor da lei que criou o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, o COBEM, estabelecendo todas as políticas de proteção animal. Nós precisamos ter uma estrutura na Prefeitura que atenda o bem-estar animal, e eu estou inserindo isso na Secretaria do Meio Ambiente. Nós não temos hoje, temos o CCZ, que é o Centro de Controle de Zoonoses, que trata da questão das zoonoses, das doenças provocadas pelos animais, mas nada em relação à proteção animal. Então nós teremos essa estrutura, vamos implantar o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal. Castrações permanentes. A Prefeitura fez em torno de 5.000 castrações recentemente. Essas castrações foram sugeridas à utilização do recurso de devolução da Câmara da nossa presidência. Devolvemos 4,5 milhões em 2 anos. Parte desse recurso foi sugerido em uma campanha publicitária sobre a posse responsável dos animais, que foi feita por um período, e sobre as castrações que estão acontecendo. Castrações permanentes, porque nós precisamos diminuir a quantidade de população de animais de rua. Depois disso, temos que trabalhar educativamente com a posse responsável dos animais, inclusive com punição àqueles que abandonam os animais. É preciso o município fazer um convênio com associações e ONGs que cuidam de animais, que têm utilizado abrigos privados, abrigos particulares, para colocar animais. Ali, por exemplo, na antiga Sambra, tem mais de 400 animais lá, mantidos às custas do trabalho das nossos cuidadores independentes, das nossas ONGs. Então é preciso que o município assuma a sua parte também na proteção animal. Um abrigo municipal ou convênio com essas entidades, com essas instituições, para ajudar na manutenção de um abrigo municipal. É uma causa que nós entendemos extremamente importante e terá, com certeza, a minha parceria. Serei um parceiro, um perfeito parceiro da proteção animal. Agora quem comenta, Silvio Barros comenta a resposta do candidato Ulisses Maia. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 45 segundos e o tempo passa a contar a partir de agora. Eu queria dizer à Ana e a todas as pessoas interessadas nesse tema que a proposta que nós apresentamos é da Prefeitura construir um centro de bem-estar animal com os seus recursos e colocá-lo à disposição para ser administrado por entidades que são dedicadas e com muito amor fazem esse trabalho de cuidar do bem-estar animal, da mesma forma como fizemos com o Parque do Japão, construído pela Prefeitura e administrado impecavelmente, com uma manutenção impecável, por uma entidade que recebe um repasse da Prefeitura para ajudar na manutenção, o que eu entendo que deve ser feito. Além disso, propusemos a criação do Disque Denúncia, para que as pessoas possam avisar e fazer as denúncias de maus tratos e de abandonos de animais também. É óbvio que o programa de castrações deve ser permanente, conforme nós já propusemos na campanha. E agora o candidato Ulisses Maia tem direito à sua réplica. Candidato, 45 segundos e o tempo passa a contar a partir de agora. As propostas nossas, nesse caso, são coincidentes, faremos a mesma questão. A diferença está que eu já provei no meu trabalho frente à presidência da Câmara o meu envolvimento com a causa. Eu já provei trabalhando pela implantação da lei que criou o Conselho Bem-Estar Animal. Aliás, a Câmara aprovou, o prefeito até agora não implementou, apesar de ser aprovada com 15 votos.
eu já defendi as castrações e agimos de forma concreta, conseguindo viabilizar o recurso. As ONG e as associações que trabalham na proteção animal sabem do meu envolvimento, da minha participação nos eventos, inclusive de arrecadação de recursos, nos bingos, que constantemente elas fazem. Já visitei alguns abrigos particulares e, dentro do possível, eu já provei a minha ação a favor da proteção animal. E agora vamos à terceira pergunta de ouvintes internautas que mandaram durante a semana para este debate. Nós temos aí 4 perguntas, já passamos por 2, vamos à terceira pergunta. E quem responde a essa pergunta é o candidato Silvio Barros. A pergunta é do nosso ouvinte Gustavo Pedroso, ele é do Jardim Liberdade. O preço da tarifa do ônibus do transporte urbano aumenta todo ano, mas a sensação é de que a qualidade do serviço não melhora. Qual a sua proposta, candidato? O candidato Silvio Barros tem 2 minutos para a resposta e o tempo começa a contar a partir de agora. Gustavo, o que a gente tem colocado é que o sistema de transporte coletivo de Maringá precisa de ser reestruturado por completo. Nós temos ainda o sistema radial, em que todas as linhas vêm do bairro para o centro, fazem ali a sua integração e depois redistribuem. Esse sistema funciona para cidades pequenas. A cidade de Maringá cresceu muito, ela já não comporta mais esse mecanismo, porque para vir do bairro até o centro e voltar, o ônibus leva muito tempo. Com isso, a gente precisa de vários ônibus para cumprir uma vez a linha. Isso aumenta o custo e encarece o transporte. O modelo que está sendo proposto é dos terminais alimentadores, que são colocados nas extremidades dos bairros, como nós estamos fazendo aqui na Capogal, com a Avenida Morangueira. Fizemos ali porque é exatamente o local onde tem o maior fluxo de ônibus. Isso foi feito num projeto que iniciou na minha gestão. Nós iniciamos o projeto de reestruturação do transporte coletivo ainda quando eu era prefeito. O desenho desse projeto foi aprovado, foi analisado, foi avaliado pelos técnicos do Banco Interamericano, foi feito pela nossa equipe juntamente com esses profissionais e também aprovado pela Caixa Econômica. Nós temos engenheiros da Caixa fazendo os aperfeiçoamentos necessários e conseguimos todos os recursos. Agora é só implementar, todo o projeto já foi desenvolvido. Nós precisamos fazer com que esse novo sistema dê mais conforto, mais rapidez e, atraindo pessoas para o sistema de ônibus, nós possamos também reduzir a tarifa. Vale ressaltar que algumas promessas que se fazem em campanha oneram por muito tempo a sociedade. Então, nós hoje temos alguns problemas no sistema de transporte coletivo que são decorrentes de promessas anteriores e que hoje nós precisamos pagar. Mas tem uma coisa importante, nós hoje temos um sistema de bilhetragem eletrônica que nos permite obter o reembolso das gratuidades que estão sendo oferecidas em Maringá, porque sabemos quem usou. Agora o candidato Ulisses Maia tem 45 segundos para o comentário. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Gustavo, você fala do preço da passagem, concordo com você, é caro sim. Isso é por conta de uma planilha de custos inacessível, sem o mínimo de transparência. Lá na Câmara, para conseguirmos essa planilha de custos que estabelece o valor da passagem, nós tivemos que abrir uma CPI quando eu era presidente da Câmara, a primeira vez na história de Maringá que teve uma CPI do transporte coletivo, por conta da falta de transparência. Já naquele momento ficou provado que a tarifa estava superfaturada. E é o que acontece em Maringá, R$ 3,40 ou R$ 4,00 o avulso, sem ter cobrador, é um dos mais caros do Brasil. Curitiba e região metropolitana é integrado, tem cobrador, os ônibus, custa R$ 3,70, tem 25 empresas. A falta de transparência, a falta de fiscalização não dá segurança para a população sobre os números. Agora o candidato Silvio Barros tem direito à réplica, 45 segundos e o tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Que coisa interessante, né, Gustavo? Olha como são as coisas, vocês que estão nos ouvindo nesse momento. É bem interessante que nós temos aqui, criamos uma cesta de tarifas, nós temos várias tarifas em Maringá, uma coisa inédita que está sendo copiada em outros lugares, para que a gente possa reduzir o custo da passagem. Isso só é possível com a bilhetragem eletrônica que nós implantamos. Mas eu queria fazer uma observação bem curiosa aqui. É interessante o que o candidato acabou de dizer, mas durante todo o período em que ele foi chefe de gabinete, ele assinava as planilhas de reajuste das passagens. Então, é interessante que agora ele entende que está tudo errado, que a planilha não tem transparência, mas durante todo o período era ele que negociava com a TCCC antes de chegar em mim. E todos os reajustes tinham a assinatura dele. Nós encerramos aqui a terceira pergunta dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. E vamos agora à quarta pergunta. Essa pergunta quem
responde o candidato Ulisses Maia. E vamos então à pergunta do nosso internauta, do nosso ouvinte. É o Jorge Remes, ele é do Jardim América. Se fala em um terminal intermodal, ele está em construção, porém ninguém sabe quando vai terminar. O transporte público precisa ser melhorado em nossa cidade. Qual a proposta do candidato para resolver a mobilidade urbana na cidade de imediato e também no futuro? O candidato Ulisses Maia tem 2 minutos para a resposta e o tempo passa a contar a partir de agora. Precisamos fazer muito pela mobilidade. Eu nunca assinei nenhuma planilha de custo de passagem da TCC. O chefe de gabinete assina os documentos que o prefeito assina, alguns deles, entre os quais decretos, onde estabelece o valor da passagem. Mas o estudo da planilha é feito pela Secretaria de Transportes. Em relação ao transporte coletivo, nós vamos mudar bastante, nós vamos trazer transparência para a planilha de custo. O sistema tem que priorizar o passageiro e não a empresa. Aliás, a empresa que em 2011 ganhou a licitação de forma exclusiva para explorar o transporte coletivo em Maringá até 2051. Foi 20 anos, mais 20 anos prorrogáveis sem passar pela Câmara, o que dá 40 anos. E a empresa hoje praticamente dita as regras e a Prefeitura diz amém. O contrato de concessão está sendo, a licitação está sendo estudada, investigada, melhor dizendo, pelo GAECO, pelo Ministério Público, pela Polícia, que inclusive já esteve em Maringá com 2 mandados de condução coercitiva para ouvir pessoas ligadas à licitação do transporte coletivo. Há uma operação em investigação no Brasil em 19 cidades, das 19, 3 do Paraná, entre as 3 Foz, Guarapuava e Maringá. Então é preciso nós termos transparência, precisamos sim de criar alternativas para que o ônibus tenha mais agilidade. Essa obra da Morangueira vai permitir isso, que o ônibus tenha mais agilidade, mas precisamos levar para outros locais. Sempre nessas obras de impacto, nós precisamos, evidentemente, ouvir também a comunidade para saber se não vai afetar totalmente a vida de uma comunidade. Temos que dar agilidade aos ônibus, temos que fazer o terminal, porque eu já provei ontem no horário eleitoral que não tem uma obra sequer, apenas placa, muito menos obra subterrânea, porque obra subterrânea é a que mais volume faz. Coloquei as imagens que por enquanto é uma promessa. Eu assumi o compromisso e vou fazer sim o novo terminal. Agora o candidato Silvio Barros comenta, tem 45 segundos para isso. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. O prefeito responsável, e eu era responsável e sou, sempre perguntei ao chefe de gabinete, você conferiu antes de eu assinar? A assinatura dele tinha que estar primeiro no papel, antes de trazer para mim. Quero dizer também que obras subterrâneas, alicerces são subterrâneos. Ninguém vai construir um terminal em cima de um terminal de trem sem fazer alicerce. Alicerce é obra, mas quem não é engenheiro não entende bem dessas coisas. Mas alicerce é obra e isso é feito exatamente no momento que nós estamos da etapa da obra. Eu queria só lembrar que a pergunta foi sobre mobilidade urbana. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Lembrando também, mais um detalhe importante, é importante a gente falar a verdade, porque para não enganar o eleitor, né? Nós vamos colocar no ar, então, o próprio candidato dizendo que o contrato é de 20 anos, está no portal de transparência da Prefeitura, para você conferir. Tempo esgotado, candidato, tempo esgotado. Agora o candidato Ulisses Maia tem direito à sua réplica. 45 segundos, o tempo passa a contar a partir de agora, candidato. Eu disse sim que é 20 anos, porque eu costumo sempre falar a verdade. É 20 anos prorrogáveis por mais 20 anos, sem necessidade de aprovação pela Câmara, o que dá 40 anos. Eu pensei que transporte coletivo estava fazendo parte de mobilidade. Até então eu acho que faz parte, aliás. O mais importante da mobilidade é o transporte coletivo, porque nós temos que incentivar as pessoas a deixar o carro em casa, deixar a moto em casa e usar o transporte coletivo. O que acontece em Maringá é o contrário, a cada mês diminui o número de passageiros por conta de um sistema ineficiente, caro, superlotado, demorado, o que não incentiva o seu uso pela população, falta de conforto no terminal, falta de conforto dentro do ônibus, falta de conforto nos abrigos espalhados pela cidade. Temos que investir e muito. Tempo esgotado, candidato. E o nosso debate chega aí ao final do seu segundo bloco. Daqui a pouquinho teremos o nosso terceiro bloco, que são temas escolhidos, e os candidatos fazem uma pergunta ao outro sobre esse tema sorteado. Lembramos que você pode ver este debate também pela internet. Além da Rádio CBN Maringá, TV Unicesumar, você pode acessar o facebook.com/Rádio CBN Maringá. Também pode acessar o Facebook da Mix FM Maringá, FM da TV Unicesumar
e pode assistir também pelo YouTube da CBN Maringá e pelo site www.cbnmaringá.com.br. Luciana. Isso. As páginas sociais, pelo facebook.com/rádio CBN Maringá, também pelo Facebook da Mix FM, Maringá FM e o Facebook da TV Unicesubar. Lembrando que nós já tivemos aí, estamos tendo a participação de mais de 7 mil internautas nesse debate. Agora, nesse momento, plugados mais de 300 pessoas comentando e assistindo esse debate. Isso demonstra para nós a importância que esse momento tem para a cidadania e utilizando a Rede Mundial de Computadores como instrumento também da cidadania. No nosso quarto bloco, nós vamos ter as perguntas livres, diretas, entre os candidatos, como nós tivemos no primeiro bloco. 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Neste quarto bloco, quem começa perguntando é o candidato Silvio Barros. Lembrando que todos os candidatos que começam perguntando ou respondendo no bloco, por sorteio feito com a assessoria dos dois candidatos. Candidato Silvio Barros, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta e o tempo começa a contar a partir de agora. Ulisses, vamos direto ao assunto. Você acabou de falar que nesse debate queria usar 20 milhões de economia dos CCs e mais 16 milhões de economia do lixo para poder pagar o vale-refeição dos servidores. Mas no seu programa de sexta-feira passada, você disse que os 16 milhões do lixo você ia usar para as consultas especializadas e para a segurança, a guarda municipal. E no jornal Metro você deu uma entrevista dizendo que os 20 milhões de economia do CC você ia usar para fazer as creches que estão precisando na cidade. Eu queria saber o seguinte, como é que você vai pagar 3 contas com o mesmo dinheiro? O candidato Ulisses Maia tem 2 minutos para a resposta. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, não é o mesmo dinheiro, candidato, é dinheiro de economias que faremos na prefeitura, como, por exemplo, 20 milhões com cargos comissionados, 16 milhões com esse contrato do lixo e muito mais cuidando de fiscalização e controle austero dos nossos contratos e das nossas licitações. A parceria verdadeira que eu vou fazer com o Observatório Social vai nos dar muitos recursos de sobra para Maringá. O Observatório Social, em 2%, prestem atenção, em 2% de análise dos contratos e licitações da Prefeitura, conseguiu uma economia, sabe de quanto? 60 milhões de reais. É exatamente isso mesmo. Em 2% de análises de contratos e licitações da Prefeitura de Maringá, o Observatório Social conseguiu que a Prefeitura não gastasse 60 milhões de reais. Um controle austero, um combate à corrupção, a versão municipal das 10 leis, das 10 medidas contra a corrupção que farei aqui em Maringá e será a cartilha de todos os servidores e do prefeito, nós conseguiremos reduzir muitos recursos. E com a redução dos recursos, eu vou cumprir todas as nossas promessas, todas viáveis, nada fantasioso, promessas necessárias, promessas possíveis, e temos recursos para isso. Temos superávit em Maringá que podemos utilizar. Dou o exemplo de onde economizaremos. Economizaremos o suficiente, cortando despesas, diminuindo gastos da administração, não diminuiremos os investimentos. Concluirei todos esses nossos compromissos e não diminuirei 1 centavo dos investimentos em Maringá. Muito pelo contrário, com o combate à corrupção, nós teremos muito mais recursos para ser aplicado. Agora vamos à réplica do candidato Silvio Barros. Candidato, o senhor tem 45 segundos a partir de agora. Ulisses, não enrola o nosso eleitor, por favor. Você que falou, não fui eu, você acabou de falar aqui que ia usar o dinheiro dos CCs e os 16 milhões do lixo para pagar o Vale Alimentação. Foi você que falou no seu programa, tá? Vai a sua cara falando que os 16 milhões do lixo você ia usar para as consultas especializadas e para a segurança. E foi você que deu a entrevista no jornal dizendo que os 20 milhões eram para a creche. O eleitor precisa saber em quem vai confiar.
Administrar uma cidade como Maringá, no meio de uma crise dessa, a pessoa precisa saber o que está fazendo. Isso é coisa de muita responsabilidade, Ulisses. As pessoas estão esperando que o prefeito resolva o problema delas, de segurança, de saúde. Os servidores querem uma resposta. Você enrola, fala e não responde. Responda, por favor, como você vai pagar 3 contas com o mesmo dinheiro. Responda, só isso. Agora o candidato Ulisses Maia tem direito a tréplica. 45 segundos e o tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Gente, mais direto e objetivo que eu estou sendo, eu não sei como ser mais, mas quer que repita? Eu repito tudo de novo. Farei economias na prefeitura que não estão sendo feitas. Economizaremos 20 milhões com cargos comissionados, economizaremos 16 milhões com lixo, trarei observatório social, faremos uma verdadeira investigação sobre os contratos da prefeitura, sobre as licitações. Se em 2% o Observatório de Maringá, o social, conseguiu economizar 60 milhões de reais, os senhores imaginam de um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões, quanto que nós teremos de recursos? Temos recursos suficientes para todos os investimentos que já estão acontecendo, para enfrentar a crise, e o privilégio de administrar Maringá não é só de vocês. Tempo esgotado, candidato. Agora vamos para a segunda pergunta desse bloco. Quem faz a pergunta é o candidato Ulisses Maia, quem responde é o candidato Silvio Barros. Candidato Ulisses Maia, o senhor tem 30 segundos para elaborar a sua pergunta, a sua questão, e o tempo começa a contar a partir de agora. Já que estávamos falando em corrupção, observatório social, desvios de recursos, um tema que está chamando muita atenção da sociedade civil organizada de Maringá, da OAB, da Igreja Católica, do Observatório Social, é o problema do lixo na nossa cidade. Em especial agora, ao apagar das luzes, a administração fez essa terceirização que até o desembargador em Curitiba reescreveu que tem indícios de superfaturamento. De 14 milhões, contrataram a 30 milhões de reais. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. O candidato Silvio Barros tem 2 minutos para a resposta. O tempo passa a contar a partir de agora, candidato. Eu volto a afirmar o que eu já disse várias vezes. A conta está errada. Não é possível que a gente não veja isso. E foi exatamente ao demonstrar para o Tribunal de Justiça em Curitiba que a conta estava errada, que o tribunal autorizou a contratação. Mas a contratação não foi feita por mim, eu não sou o prefeito, mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para todos vocês. A atual administração, sabendo que o ano que vem tem um prefeito novo, fez um contrato de 1 ano. É claro, pode ser renovado se o outro prefeito assim entender, mas fez um contrato de 1 ano, para dar a liberdade ao próximo prefeito decidir o que vai fazer. Então, fica bem claro. A conta está errada, gente. A prefeitura já paga hoje, os valores estão confirmados, são valores de mercado. A prefeitura já paga hoje mais de 11 milhões de reais só para a destinação do lixo. Só para a destinação. Então, essa conta de que dá para fazer com 14 milhões está errada. Não vai economizar os 16, não vai conseguir pagar você, servidor, não vai conseguir fazer as consultas que estão comprovadas. A gente já perguntou 3 vezes, não responde. Não responde porque não tem condição de responder. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a terceirização do lixo é a coisa correta a ser feita, porque todas as cidades fazem a terceirização como uma forma mais eficiente. A coleta de lixo produz muito acidente de trabalho, e a prefeitura não consegue repor essas pessoas. Ele era chefe de gabinete, acompanhou a nossa dificuldade ao fazer concursos para coletores e não tinha candidato interessado. Nós temos dificuldade, a prefeitura tem dificuldade em relação a isso. Então, para que a gente possa efetivamente cuidar desse assunto na cidade com eficiência, eu defendo a terceirização dentro de valores e padrões de mercado. Não, obviamente, nada superfaturado, nem eu concordo. Só lembrar o seguinte, o Observatório Social de Maringá foi criado na minha gestão com total apoio da prefeitura. Agora vamos à réplica do candidato Ulisses Maia. O senhor tem 45 segundos, candidato, a partir de agora. Foi criado na sua gestão, mas não foi criado pelo seu governo, foi criado pela sociedade civil organizada, não tem nada a ver com a prefeitura. Repito, a conta está errada? Não está errada, a conta está certa. Nós temos duas análises, a do candidato dizendo que está errada e a do Observatório Social, do promotor, do Ministério Público, do juiz aqui da Vara da Fazenda Pública e do desembargador do Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, quando suspendeu a decisão local,
o desembargador foi claro, ele suspendeu por conta de que a cidade ficaria com problema da dificuldade de coleta se suspendesse naquele momento a terceirização e nós teríamos um problema social grave. Isso foi o entendimento do desembargador, em que pese os indícios de superfaturamento. Se está certo ou se está errada, eu fico com essas instituições. Agora vamos à tréplica do candidato Silvio Barros. Candidato, o senhor tem 45 segundos e o tempo passa a contar a partir de agora. Interessante, eu volto a repetir aqui. Nós, na nossa administração, demos total apoio à criação do Observatório Social. As lideranças nos procuraram para saber se a Prefeitura estaria de portas abertas, não apenas abrir as portas, abrir toda a documentação, acesso a tudo, e encomendei, eu mesmo, o prefeito, encomendei do Observatório Social a investigação de várias licitações e apresentamos isso ao Ministério Público. Então, transparência, gente, eu tenho muita responsabilidade com isso. Volto a afirmar, as medidas de transparência que nós implementamos no município, inclusive com indicação da sociedade para o secretário de Controle Interno, foram aprovadas pela Transparência Brasil como pioneiras nesse país e exemplo para que fossem copiadas em outros municípios. Então, eu não vou permitir que me seja tirada a bandeira da transparência, porque foi exatamente isso que nós fizemos na nossa administração. Tempo esgotado, candidato. Agora vamos para a nossa terceira pergunta de temas livres entre os candidatos. Quem pergunta agora é o candidato Silvio Barros. O candidato Silvio Barros tem 30 segundos para a elaboração de sua pergunta e o tempo começa a partir de agora, candidato. Bem, a pergunta é a seguinte: o prefeito de Maringá precisa ser um bom administrador. O senhor foi presidente da Câmara 2 vezes, e vale ressaltar que na primeira vez que o senhor foi presidente da Câmara, foi o único presidente da Câmara do município, na história de Maringá, que passou a Câmara com dívida para o seu sucessor, inclusive salários atrasados. Além disso, o senhor agora, como presidente, deu um benefício para alguns servidores que foi questionado na Justiça e considerado ilegal, porque o senhor deu da forma errada. E também fez uma economia de cargos, reduzindo cargos, mas que aumentaram a despesa de pessoal. Tempo esgotado, candidato. A resposta do candidato Ulisses Maia. Candidato, o senhor tem 2 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, acredito que o senhor realmente não estava aqui na minha presidência, porque o senhor está manifestando total desconhecimento dos fatos que aconteceram em Maringá. Não é verdade sobre essa questão dos reajustes dos servidores, não há nenhum questionamento judicial sobre a nossa gestão na presidência da Câmara. As 2 contas já aprovadas pelo Tribunal de Contas. Recebi formalmente o reconhecimento do Observatório Social. Fui homenageado pela Assembleia Legislativa do Paraná pela eficiência na gestão. Economizamos 4,5 milhões de reais. Contra fatos, não há argumentos, não há nenhuma irregularidade nas nossas contas. Isso ficou provado para todos. E, além disso, fizemos uma verdadeira transformação na Câmara Municipal de Maringá. Implantamos um sistema eletrônico de informação que hoje praticamente tudo é digitalizado na Câmara, tudo nós estamos abolindo praticamente 100% da tramitação em papel na Câmara. Isso custou 0 para Maringá, para a Câmara. Eu consegui de graça, junto à Justiça Federal, esse modelo de gestão. Implantamos uma série de avanços. Não há nenhuma irregularidade. Da outra vez que eu fui presidente da Câmara, não tem problema na gestão. 2 contas aprovadas também pelo Tribunal de Contas. Não tive nenhum questionamento judicial. Deixando muito bem claro, em toda a história da minha vida, eu nunca fui condenado. Em toda a história da minha vida, eu nunca fui condenado. A minha ficha é limpa. Eu registrei minha candidatura sem nenhum processo. Podem olhar no site da Justiça Eleitoral, está lá minhas certidões sem nenhum processo. Agora, em setembro, a Prefeitura conseguiu me chamar para um processo que não é contra a Câmara, que é contra a Prefeitura, sobre uma cartilha em relação feita por funcionários da Câmara. Agora tem direito à réplica o candidato Silvio Barros. O senhor tem 45 segundos para isso, candidato, e o tempo começa a contar a partir de agora. O eleitor precisa saber a quem está entregando a administração da cidade. Ulisses, você deu um benefício para os procuradores e para os contadores que foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça. Não tente negar isso. Você tem os documentos, você sabe que é verdade. Então, você falhou como gestor. Você fez questão de devolver dinheiro da Câmara para a Prefeitura, inclusive porque isso eleitoralmente é muito simpático, porém não tomou as providências necessárias para resolver os problemas de bombeiro, o que complicou a vida da Câmara. Ela está irregular. Isso só foi feito depois que você saiu da presidência. Você podia ter, em vez de devolvido todo
aquele dinheiro, ter resolvido o problema. Você sabia que o problema existia, você foi notificado disso. Então, gente, nós estamos falando de entregar a administração da cidade inteira de Maringá, os serviços que presta para a sua cidade. Precisa ter muita responsabilidade no que faz. Tempo esgotado, candidato. Agora vamos para a tréplica do candidato Ulisses Maia. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. A Câmara não tem nenhum problema. Ela precisa de reforma, sim, porque é um prédio 94. Nós e os 15 vereadores decidimos que investir em torno de 2 milhões numa reforma da Câmara era desnecessário naquele momento. Melhor seria construir uma nova Câmara lá no Centro Cívico, onde já tem a área para a Câmara. Agimos com inteligência. Tanto é verdade que mesmo o presidente que me sucedeu não fez a reforma na Câmara, porque não é uma medida boa para este momento. Eu quero deixar registrado que contra fatos não há argumento. Maringaense, entre no Google, digite lá, Ulisses Maia, condenação, justiça. Aí digite também, Silvio Barros, condenação, justiça. Aí poderão fazer as análises melhor do que aqui nesse debate. Agora vamos à última pergunta deste bloco. Toma temas livres. Quem faz a pergunta agora é o candidato Ulisses Maia. Ele terá 30 segundos para a elaboração de sua pergunta. Candidato, o tempo começa a contar a partir de agora. Multa do STAR. Eu gostaria de perguntar ao candidato qual é o entendimento dele sobre a multa do STAR gerar pontos na carteira, como está acontecendo hoje em Maringá. Eram 3 pontos, agora 5 pontos. Era R$ 53, agora é R$ 126. O que o candidato fará em relação às multas do STAR? Para a resposta, o candidato Silvio Barros terá 2 minutos. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. O STAR é uma regulamentação de estacionamento que é necessária para o vigor econômico do comércio da cidade. Isso é uma demanda dos comerciantes, é uma solicitação feita pelos comerciantes para que possa haver a rotatividade dos clientes e o comércio poder ter vigor, poder ter atividade econômica. Caso contrário, as pessoas param o carro lá e os nossos visitantes não têm oportunidade de fazer as compras no comércio. Então, é uma preocupação que a Associação Comercial em particular e o Civamar sempre apresentaram, que a gente regulamente isso de maneira o mais adequada possível. É evidente que, na medida em que a gente fique só na multa pecuniária, que é uma multa pequena, não necessariamente o STAR cumprirá a sua função. É preciso que haja disciplina, é preciso que haja responsabilidade por parte daqueles que utilizam o estacionamento rotativo. Eu entendo também que 5 pontos na carteira por uma infração que não foi uma infração de trânsito, foi uma infração cometida por um veículo, mas não uma infração de trânsito, não colocou em risco a vida das pessoas, essa deve ser revista. Mas entendo que nós precisamos, acima de qualquer coisa, enquanto administradores, proteger o vigor econômico da cidade e proteger os comerciantes, porque deles muitos empregos são gerados, deles muitos impostos são gerados, e são eles que demandam isso. A minha proposta é de que a gente faça o estacionamento rotativo muito mais moderno do que nós temos hoje, com ferramentas tecnológicas que permitam às pessoas administrar isso pelo celular, como já está sendo feito em vários lugares. Existem soluções técnicas excelentes, adequadas, modernas, e que poderão fazer com que o estacionamento rotativo funcione e as pessoas não tenham obrigatoriamente que cometer uma infração. Às vezes, contra a sua vontade. Atrasou uma consulta médica, ele não conseguiu voltar para trocar o papel, para tirar o carro, lá vai então a multa. Eu entendo que tecnologia e inteligência deve ser a solução desse assunto. Agora vamos à réplica do candidato Ulisses Maia. Candidato, o senhor tem 45 segundos para isso e o tempo começa a contar a partir de agora. Eu deixei bem claro desde o primeiro turno que sou contra a regulamentação do STAR pelo Código Brasileiro de Trânsito. Vamos regulamentar por lei municipal, de forma que vai ter a multa, sim, multa pecuniária, né, em dinheiro, e não vai perder pontos na carteira. Isso eu deixei bem claro. O candidato colocou um advogado no seu horário eleitoral agora para dizer que isto não pode e que não poderia fazer, poderia derrubar os pontos na carteira. Então eu gostaria, candidato, a minha posição é clara, é possível sim, é só regulamentar por lei municipal e não regulamentar pelo Código de Trânsito. Fica sendo uma multa normal que as pessoas têm que pagar, garante a rotatividade do estacionamento. O senhor disse no programa, através de um advogado, que isso não pode. Eu quero saber exatamente, vai perder os pontos na carteira ou não? Agora o candidato Silvio Barros tem direito à tréplica. 45 segundos, o tempo começa a contar a partir de agora. Os pontos lançados na carteira não tem nenhuma possibilidade, não tem prefeito no mundo que consiga resolver isso, gente. Isso é ilegal, não tem o que fazer.
eu quero deixar bem claro que o assunto aqui é o vigor econômico da cidade. O prefeito tem que ter muita responsabilidade, porque as receitas do município dependem não só do município em si, mas de toda a atividade econômica que ocorre na cidade. Os comerciantes precisam de uma solução para o estacionamento rotativo que seja respeitado. Nós não podemos ter daqui a pouco uma multa pecuniária que é mais barato do que o estacionamento pago por hora. Aí, evidentemente, as pessoas vão deixar o carro na rua e não vai acontecer nada. Quer dizer, nós vamos prejudicar o comércio. Muitos dos nossos compradores vêm de cidades vizinhas e precisam dessa solução. Por isso, defendo que deve ser atendido o comerciante. Encerramos aqui o nosso quarto bloco. Lembrando que esse debate é transmitido pela CBN Maringá e TV Unicesumar. Você pode acessá-lo pelo facebook.com/rádio CBN Maringá, também pelo Facebook da Mix FM, Maringá FM. Você pode acessar também pelo Facebook da TV Unicesumar. Inclusive, pela TV Unicesumar, esse debate vai ser reprisado às 9 horas da noite. Daqui a pouco a gente volta para o nosso quinto e último bloco, que é as considerações finais dos candidatos. Luciana. O bloco, que é o bloco das considerações finais. Nós vamos ter aí 1 minuto para cada candidato fazer as suas considerações finais. E lembrando que a ordem das considerações também é feita por sorteio. Sorteio que foi feito com as assessorias dos candidatos antes do início desse debate. E quem começa fazendo as suas considerações finais é o candidato Silvio Barros. O candidato sorteia 1 minuto para isso e o tempo começa a contar a partir de agora. No momento em que o Brasil vive uma crise aguda, séria, e Maringá vem crescendo e melhorando a cada ano, a gente precisa lembrar que o administrador da cidade tem que ter controle sobre os projetos, domínio daquilo que está sendo feito, ter perspectiva das necessidades futuras do município. Prefeito, gente, que nós vamos escolher agora no domingo, trabalha o tempo todo sob pressão. Ele tem que ter autocontrole, não pode ficar descontrolado, ele precisa ter domínio sobre a situação. Vai trabalhar sempre sob pressão e pressão dos mais diversos tipos. Então, é importante que a gente tenha a oportunidade de escolher como nós vamos querer que a nossa cidade seja administrada no momento em que o país vive uma situação difícil. Eu quero colocar a minha experiência de gestor, aprovado pela população, à disposição dos maringaenses para atravessarmos esse momento que o país está passando. Quero agradecer à CBN, à Unicesumar pela oportunidade. Quero também dizer a todos vocês que trabalham conosco, a minha vice, vote 11, população de Maringá. Agora vamos às considerações finais do candidato Ulisses Maia. Ele terá 1 minuto para isso. Candidato, o tempo começa a contar a partir de agora. Maringá cresce desde sempre por conta da força da sua gente, de seus 70 anos de história, por força da sua população, da nossa sociedade civil organizada. Isso vai continuar crescendo, independente de quem seja o prefeito. O prefeito tem que ter equilíbrio, tem que ter honestidade, tem que ter princípios. O prefeito tem que defender a sua população, principalmente aquela que precisa da administração. Vou continuar mais esses 4 dias com a minha campanha limpa, ética, de propostas. Vocês estão vendo muita coisa, muita baixaria na campanha, muitas acusações, muitas montagens. Eu quero até alertar para mais esses 3, 4 dias. Fiquem de olho para que isso não continue acontecendo em Maringá, não interfira no voto. Peço a confiança para que eu possa resgatar Maringá e devolver Maringá para você, maringaense. Muito obrigado pela atenção, parabéns CBN pela realização e que Deus abençoe a nossa campanha. E é com o espírito da democracia, do direito do cidadão a fazer suas escolhas, da responsabilidade de cada um de nós, que tem direito a um voto, mas o seu voto, somado com toda a sociedade, implica numa grande decisão. Decisão que, indireta ou diretamente, afeta todos nós. Nós deveríamos ter consciência disso, de que nós agimos, muitas vezes voltados ao nosso interesse, mas o nosso interesse está em conjunto com o de muitas pessoas. O meio de comunicação, CBN, TV Unicesumar, tem a obrigação de dar informação ao cidadão, para que o cidadão possa, de forma consciente, tomar a sua decisão, que é dele. Mas o meio de comunicação tem que se pautar por ética, transparência, responsabilidade. Diante disso, tenho orgulho e quero agradecer imensamente a honra de ter mediado o debate entre Ulisses Maia e Silvio Barros. Quero agradecer aos 2 candidatos, quero desejar sucesso, independente de quem seja eleito, porque uma cidade requer muita responsabilidade e nós, cidadãos, precisamos preservar a democracia e a liberdade. Gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, que acompanharam esse debate aqui, na sala de reuniões do Conselho Superior da Unicesumar. Quero agradecer aos nossos ouvintes, telespectadores, aos mais de 7.000 internautas que nos acompanharam,
que discutiram, debateram esse debate, também falaram sobre ele nas redes sociais. Quero agradecer a quem está por trás das câmeras, quero agradecer aos nossos repórteres, quero agradecer aos técnicos que acompanharam isso e quero, em nome de duas pessoas, fazer um agradecimento aos dois meios de comunicação que permitiram esse debate. Euci Nakamura, que dirige a CBN Maringá, e Marcelo, Caetano, que dirige a TV Unicesumar. Graças à organização de toda a equipe que eles dirigem e lideram, nós podemos ter esse trabalho. E agradecendo a eles, agradecendo a todos que participaram em conjunto. Foi um árduo trabalho que você agora viu pela manhã, mas demorou mais de 7 dias para ser montado, com toda uma estrutura que beneficiou a você, cidadão. E aí eu quero agradecer a você, cidadão, que nos acompanhou. É a você que a gente trabalha, por você que a imprensa, a informação chega. E é graças a você que a democracia nesse país deve ser mantida e vai ser, com certeza, o principal instrumento do desenvolvimento do futuro. Até à tarde você tem CBN Maringá, segunda edição com Luciana Penha, e até o CBN Maringá, primeira edição, às 9h30 da manhã, na quinta-feira, sob o meu comando. Até lá! Obrigado. Eu queria que